Caros ouvintes, o programa seguinte foi produzido pela Rádio Suntec, a palavra, a onda cósmica. Nestes tempos de grandes turbulências, de sempre mais desastres naturais e produzidos pelos homens, de crises e inquietudes, no coração da Europa existe uma pequena terra, a assim chamada Terra da Paz. A visão desta terra nos foi dada há mais de 3.000 anos, quando o profeta Isaías disse: morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. É uma visão que abrange a união de toda a vida e o desenvolvimento de uma relação de paz e harmonia entre seres humanos, a natureza e os animais. Assim, aguardem conosco as imagens que falam aos corações e ao intelecto, respondendo ao tumulto do nosso mundo de hoje. Caros telespectadores, caros ouvintes, sejam bem-vindos. Se os senhores têm seguido os programas da Terra Pacífica por algum tempo, então foram testemunhos de como um veado foi encontrado e cuidado até estar saudável novamente. Como os patos e as libélulas se alegram e brincam num lago recentemente construído, e como os pássaros preparam os seus ninhos antes de tomar residência neles. Hoje queremos dar uma olhada mais de perto no lugar onde tudo isto está acontecendo. É o sistema de biotopos conectados na Terra Pacífica, com todas as suas muitas cercas vivas, os bosques, os lagos pequenos, tudo isto iremos ver mais de perto. Como começou tudo isto e que é então um sistema de biotopos conectados? Queremos falar sobre isto numa conversa com os amigos dos animais e das plantas. Eu quero saudar muito cordialmente nos estúdios aqui conosco Martin Stiernemann, que cuida das plantas na Terra Pacífica, Hermann Dürr, agricultor, e Andreas Hautzinger. Você é um guarda florestal na Terra Pacífica. Sejam bem-vindos. Antes de dar uma olhada no sistema de biotopos conectados na Terra Pacífica, perto da cidade de Würzburg, na Alemanha, seria interessante saber o que é exatamente um sistema de biotopos conectados. Quem me pode explicar isto? Martin? Com prazer. Biotopo significa lugar para viver. Muitos, primeiramente, pensam num biotopo úmido. Mas é bastante mais que isso. Mesmo mata ou um bosque já é um biotopo. Ou quando uma árvore grande cai e está começando a apodrecer-se, muitos insetos encontram-se nele e isto já é um biotopo pequeno. É claro, existem muitos outros biotopos, por exemplo, vários tipos de relvas e prados com árvores frutíferas espalhadas pelos campos, ou um campo de flores. As ilhas de árvores também são biotopos, e existem também os biotopos de pedra e os biotopos úmidos.
As cercas vivas são o que conectam os diferentes biotopos individuais. Se não existe algo que conecta esses sistemas entre si, então tampouco existe um intercâmbio de vida, seja das plantas ou dos animais, e por isso é necessário conectar tudo numa forma de teia. Existem muitas teias de lugares para viver como esta, ou seja, biotopos conectados aqui na Alemanha, Andreas? Infelizmente não. São demasiado poucos. Existe uma lei federal aqui na Alemanha que protege a natureza e também nos diversos estados federais existem leis para proteger a natureza e essas leis exigem que 10% da superfície da Terra esteja arranjada nestes tipos de sistemas de biotopos conectados. Todos os lugares para viver que existem deveriam ser conectados através de tais cercas vivas. No entanto, dentro de 15 a 20 anos, já se criaram uma superfície bastante grande na Alemanha. A Administração Federal de Proteção da Natureza publicou um número dizendo ser 14% da superfície do país que foi declarado como parte do sistema de biotopos conectados. Infelizmente, olhando o mapa, se vê muitas regiões individuais que ainda não estão conectados entre si. Ou seja, aquilo que faz a diferença para que seja realmente um sistema de biotopos conectados não foi suficientemente construído. E isso é naturalmente algo bastante sério. Quando os cientistas estão dizendo que se continuamos no estado atual das coisas, então, somente 30 a 40% de todas as espécies que agora existem na Alemanha poderão ser protegidas ao longo do tempo, pois através dos anos serão sempre menos e, por fim, só 30 a 40% de todas as espécies de plantas e animais sobreviverão. E isto seria fatal. Pensamos em todos os animais ou as plantas que, por exemplo, já estão na lista vermelha. No último século, mais ou menos 30% de 2.600 tipos diferentes de plantas florais que existiam na Alemanha desapareceram. E agora? A mudança do clima continua a progredir e se algo realmente não for feito, teremos repercussões massivas para a variedade de espécies na Alemanha. Você acaba de falar da situação atual e dos tempos passados. Hermann, você cresceu no campo e você ainda recorda como era esta região em termos das espécies na agricultura há algumas décadas atrás. Pode nos dizer algo sobre isto? Sim, eu cresci no campo e vivenciei ainda como as carroças de bois e de cavalos ainda passavam pelas estradas. Mas os tratores multiplicaram-se e isto naturalmente também trouxe consigo mudanças na agricultura. Por exemplo, ao lado da nossa casa havia um campo pequeno de onde saía uma nascente de água. Este campo sempre estava molhado, um tanto úmido, e através desta umidade havia muitos animais, muitos sapos e também as libélulas e tantos diferentes tipos de insetos. Mas um dia, o proprietário canalizou esta nascente e secou este campo. De um dia para o outro desapareceu tudo, nem um animal mais, nem um sapo, e se tornou muito quieto ao redor da nossa casa. Assim, a Terra Pacífica e o sistema de biotopos conectados que foi estabelecido nela é um exemplo de que pode-se novamente criar um lugar de vida para os animais. E quando sobrevoamos este pedaço da Terra, vemos que algumas coisas mudaram. Aqui temos uma visão aérea sobre a Terra Pacífica, com todas as diferentes cercas vivas que estão conectadas, ilhas de árvores e as formas mais diferentes de cercas vivas, como aqui vemos de forma tão maravilhosa. E quando olhamos sobre toda esta terra, tudo isto era um deserto agrário há poucos anos. Aqui vemos uma ilha de sombra muito bonita. Foi feito para o gado em geral para que tenham sombra durante o verão. Biotopos úmidos foram estabelecidos, pois especialmente nesta terra não existe nenhuma água corrente. Assim, são muito importantes para que muita água chegue a esta terra. E agora podemos ver como neste pequeno biotopo existe muita vida com os patos, as libélulas, os sapos e até alguns peixes.
E através de toda esta biodiversidade, uma certa paz foi criada nesta terra e também muita beleza. E toda esta biodiversidade de animais e plantas dão a esta terra uma certa tranquilidade, um silêncio, para que também os animais possam viver em paz e tranquilidade. Até podemos ver nas imagens que irradiam uma certa tranquilidade, como se estivesse num pequeno paraíso. É isto algo normal nesta região? Como são as coisas a alguns quilômetros daí? Se olhamos a paisagem, é uma catástrofe. É realmente um deserto agrário. É um campo detrás do outro, todos formando uma monocultura onde apenas cereais são cultivados e não se pode ver nenhum sistema de biotopo conectados. Claro, existem alguns pequenos bosques aqui e ali, ou até um canto de pedras antigo protegido como biotopo, mas nenhuma estrutura que os conecta. Ao contrário, tudo segue sendo vazio. Podemos ver um campo atrás do outro. Não se pode ver nenhum talo verde mais. Toda a paisagem está vazia, limpa, sem nenhuma árvore que, de uma forma ou outra, interrompa essa sucessão de campos. Também não se vê nenhum animal, nem os pássaros podíamos ver quando filmamos essa paisagem. O solo está exausto. Como vemos, nenhum talo, nenhuma erva, nada. À beira dos caminhos, há um pouco de grama, grama normal, mas fora disso não se vê nada. Quando olhamos o solo, não há nenhuma minhoca, nem besouro, nada que indique um pouco de vida no solo. A agricultura de hoje depende de abonos químicos, herbicidas, tudo isso são substâncias sintéticas que não levam em conta a vida no solo, na sua forma natural. Mas o resultado disso é que a vida, tal como era uma vez normal nesta região, simplesmente desapareceu. Também agora na primavera, na terra pacífica, os pássaros estão cantando em cima de cada cerca viva. Se andamos mais 2 quilômetros, pode-se ouvir e ver algo, mas se adentramos 100 metros nos campos, tudo está morto. Realmente 2 extremos. Herman, você conheceu esta terra antes de ser a Terra Pacífica. Que aparência tinha, digamos, há 10 anos? Bem, há 10 a 15 anos, era uma terra morta, não existia nenhuma cerca viva nela, nenhuma árvore. Assim, era um solo completamente vazio de vida, porque tudo tinha sido regado com veneno. Assim, como poderia uma lebre se alimentar? Ou seja, não existia mais uma lebre, nem uma perdiz, nem um hamster, nada. E depois vocês adquiriram esta fazenda, esta terra. Podes contar um pouco sobre os começos? Bem, adquirimos estas terras mais ou menos há 17 anos e começamos imediatamente a recuperar a vida do solo. E preparamos o solo com a ajuda de cultivo pacífico, que significa ter uma atitude que não destrói a vida, mas promove a vida. Assim, dispensamos os venenos, os adubos químicos e também dispensamos a criação de animais para o abate. Introduzimos o sistema de cultivo de rotação de 3 campos, no qual um campo pode descansar e se recuperar durante 1 ano. E durante 2 anos o campo é cultivado para produzir seus frutos e no próximo o campo descansa. Também plantamos bosques para dar aos animais selvagens, um espaço vital novamente. Isso significa que vocês começaram com o cultivo pacífico, preparando a terra, e depois logo vocês começaram com a cerca viva, esses espaços vitais para os animais. Como fizeram? Bem, no ano 2000, a Fundação Gabriela foi iniciada e é ali que tudo começou com as cercas vivas. Mas primeiro, o que é a Fundação Gabriela? Quais são as suas metas? Quando olhamos o estado da Mãe Terra, algo que já vimos um pouco aqui na Baixa Franconia, mas também temos que incluir o mundo inteiro. Os campos estão envenenados. Quantas toneladas em cima de mais toneladas, os milhares de pesticidas que são jogados nos campos, assim por dizer. A modificação genética é praticada já em todo o mundo.
E pensemos sobre o mundo dos animais. Os animais sofrem indescritivelmente por causa dos homens. Muitos caçadores que caçam por hobby praticam os seus atos desastrosos nos bosques, mas também nos estábulos. Os animais são mantidos das maneiras mais cruéis e bestiais. A Fundação Gabriela foi estabelecida para dar um sinal que nós homens estamos a reparar o que temos feito aos animais e às plantas. E a fundadora é a Gabriela. Ela é a profetisa e mensageira de Deus para os nossos tempos, pois em todos os tempos Deus segue falando aos nós homens. E durante os últimos 30 anos, Gabriela tem dado inúmeras mensagens do infinito para a humanidade, ensinando-nos as leis da vida, as leis de Deus, como deveríamos e podemos nos comportar entre nós, mas também com a natureza e os animais. Assim, Gabriela é uma amiga da natureza e ela tem tanto amor pelos animais e as plantas, as árvores, que fundou a Fundação Gabriela para nos ensinar que estamos no mesmo nível que os animais, que de fato deveríamos ser exemplos para os animais e que podemos tratar as plantas corretamente. Para tratar as plantas, os animais corretamente, como é isso na prática? Como podemos o conceber? Também perguntamos isso no começo, porque a maioria de nós não éramos no campo da natureza. Éramos profissionais técnicos ou trabalhávamos nos escritórios e, através do seu exemplo, Gabriela simplesmente tentou nos demonstrar como se pode tratar os animais e as plantas usando uma outra ética. A base para isto é o ensinamento de Jesus de Nazaré, e este inclui os 10 mandamentos, como também o Sermão do Monte. E hoje em dia, Gabriela nos traz o ensinamento de como podemos tomar este ensino que já veio há 2000 anos e o praticar nestes tempos. E ela diz de forma prática o seguinte mandamento de Jesus: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos fazem, fazeis-lhe-o também vós. Isto é válido não apenas entre os homens, mas Jesus também queria dizer que tem validade no trato com os animais e a natureza. E assim ela, a profetisa, disse: quando está chovendo lá fora, creem que uma pele grossa protege o animal da inclemência do tempo? Assim, começamos a construir certos abrigos para eles, cercas vivas, e começamos a trazer água para eles, porque cada animal, como nós, os homens, também sente sede. Muitas vezes as coisas mais fáceis e simples foram perdidas na nossa sociedade, por exemplo, pondo-se no lugar dos animais para sentir o que podemos fazer por eles tão facilmente. E através deste trabalho prático, onde trabalhamos pelas plantas, pelos animais, conseguimos notar mais rapidamente o que um animal precisa em comparação com o que notaríamos se apenas ouvíssemos falar disso numa classe de biologia ou num livro, porque estes não tocam o coração. Mas o seu exemplo nos mostra que um outro tipo de comunicação é necessário para poder estabelecer isto. Então, como começou tudo, uma vez que a Fundação Gabriela foi fundada com essa meta de criar espaços vitais para os animais de um ponto de vista prático? Bem, a base para isto é sempre que haja suficiente terras para poder erguer um sistema de biotopos conectados, e isto significa que a primeira tarefa era de adquirir terras, campos e bosques simplesmente para poder erguer tal sistema. E isto não foi sempre tão fácil, pois o sistema de herança e a divisão de bens em Franconha tinha dividido esta terra em parcelas bastante pequenas, que deu um montão de trabalho só para que a gente vendesse o seu terreno ou trocasse por outro. Assim que obtivemos as terras, começamos com as cercas vivas. E no começo era assim: construímos uma cerca viva e o campo logo ao lado desta cerca viva ainda não era nosso e tivemos que parar. Mas logo veio um outro campo que compramos e cada vez tivemos que pensar como construir a cerca viva para, no final, ter um sistema de terrenos e campos conectados. E passo a passo, onde podíamos, construímos uma cerca viva.
Aqui vemos uma terra que foi escavada. Foi o primeiro biotopo úmido na Terra Pacífica. Grandes máquinas foram usadas, porque grandes lagos foram escavados. E aqui vemos um biotopo úmido no seu primeiro ano, onde há ainda muito pouco vida, os animais ainda não chegaram. E depois de 6 meses, aqui está o mesmo biotopo. Está bastante viçoso, com os patos que vemos aqui, e muita vida encontra-se nela. Peixes também já estão nos biotopos, como naturalmente um grande número de sapos. Aqui vemos o começo das cercas vivas e das ilhas de árvores. Postes foram introduzidos na terra para que as árvores tenham apoio no começo, mas nos primeiros anos ainda se vê bastante desolado. Andreas falou antes sobre os abrigos para os animais selvagens. Aqui vemos tais abrigos e este material que vemos aqui são ramos que são colocados em cima das cercas vivas. Isto é um sonho para os pássaros que podem aninhar aqui. Muitos insetos encontram-se aqui neste abrigo e só isto já é uma benção verdadeira. As flores estão crescendo, há frutas nos arbustos, porque muitíssimos diferentes tipos de arbustos foram plantados, como também muitas árvores de diferentes tipos. Temos mais de 29 quilômetros dessas cercas vivas, chamadas de benhas cercas, na nossa teia biotópica, tendo mais de 40 ilhas de árvores, muitos biotopos úmidos, biotopos de pedras, e assim de algo pequeno tem surgido tudo isto. Eu diria algo grande surgiu com isso. Creio que parece grande, mas quando olhamos ao mundo inteiro, então temos que dizer é ainda muito pequeno. Ainda me interessaria pelo seguinte, você disse que depois de 6 meses o biotopo úmido estava cheio de patos. Como vai para os animais selvagens? Leva muito tempo até que uma cerca viva é aceitada como espaço vital ou um biotopo úmido? Não, de nenhum modo. Nós mesmos ficamos admirados. Martim plantou as árvores com os outros ajudantes, ele plantou os arbustos e os pássaros quase estabeleceram-se ao mesmo tempo, assentaram-se imediatamente sobre as árvores plantadas e olharam para ver o que eles continuavam fazendo. Os insetos vieram e através do material benhes, ou seja, os ramos cortados, os pássaros imediatamente começaram a construir os seus ninhos na primavera. As lebres vieram logo e os veados, ou seja, eles imediatamente aceitaram este novo espaço vital. Os esquilos naturalmente sentem muita alegria com o sistema de biotopos conectados. No começo existiam 1 ou 2 árvores de nozes perto do pátio, mas, no entanto, estão espalhados realmente por todo o sistema de biotopos conectados. Os pássaros têm a sua alegria. Podemos ver como são abundantes os filhotes. Há pouco eu pude tirar fotografia de um pássaro que já é raro, pois existe na Alemanha só um par de centenas. Também aqui podemos ver uma pequena raposa que encontrou o seu lugar aqui. Todos estes animais não podem se ver mais por aqui. E todos eles têm dado conta do fato de que nós, homens, os tratamos aqui de forma bastante diferente. Eles não fogem logo quando nos veem, senão que estão conquistando este novo espaço vital para si. Podemos ver como eles reaparecem nas cercas vivas para ver o que há de novo. Também vemos um javali com um veado no mesmo prado. Os peritos dizem que estes animais expulsam-se mutuamente. E com o nosso sistema de biotopos conectados, todas as teorias sobre isto estão sendo viradas de ponta cabeça. Como leigos, a gente pensa que quando uma cerca viva é plantada ou quando um biotopo úmido está sendo estabelecido, que o resto pode ser deixado para a natureza, que começa a desenvolver-se. Como é isso na realidade? Infelizmente, não é tão fácil, porque cada árvore precisa ser cuidada. Aqui, por exemplo, podemos ver como a beira das cercas vivas tem que ser cuidado. Se não fizéssemos isso, tudo se tornaria um bosque e depois as árvores cresceriam. Mas o que queremos é manter uma cerca viva, pois uma cerca viva tem muito valor. Tal como um bosque tem valor, também uma cerca viva é muito importante. Podemos ver diferentes plantas, por exemplo, aqui vemos uma árvore do paraíso com as folhas bastante estreitas que crescem nas cercas vivas e são, por sua parte, alimento para os animais e arbustos dos tipos mais variados, como, por
exemplo, aqui, o espinheiro marítimo, cuja fruta é muito rica em vitamina. E cada árvore que nós plantamos tem que ser regada intensamente por 2 ou 3 anos, porque são já bastante grandes que escavamos de um dos nossos bosques para plantar num outro lugar. Assim, vemos a grande responsabilidade que temos por cada árvore que temos plantado aqui. Às vezes, isto é realmente uma luta. Quando temos um verão quente, trabalhamos noite e dia regando. O cuidar de tudo é o nosso trabalho principal durante o verão. No inverno ou no outono, o nosso trabalho é mais um trabalho de desenvolvimento e estabelecimento, e no verão temos que ver que tudo cresça bem. Aqui vemos agora uma escova de esfrega na imagem. Andreas, é você aqui? Sim. Aqui agora é o cuidado com os animais que também precisam de bebedouros. E nestas cercas vivas conectadas temos colocado muitos bebedouros que são limpos todos os dias. Aqui podemos ver um bebedouro maior para que a água fique limpa e não é rapidamente esvaziada ou evaporada depois de 1 hora. Podemos imaginar como fica para os animais no verão de 35 ou 40 graus, que não é agradável, e eles buscam intensamente esses bebedouros. Pode-se ver que merece a pena fazer o esforço pelos animais que dão o seu agradecimento com a sua presença, poderia-se dizer. Mas tem uma pergunta. Também há uma pequena gota de amargura em tudo isto. Aqui temos uma terra de paz florescente, um oásis, e ao lado a natureza violada, onde os animais não encontram espaço de vida. Certo. A Terra Pacífica, em relação a toda a Terra, é simplesmente demais de pequena, e ela também quer crescer e se expandir. E os animais estão esperando as margens da Terra Pacífica, querendo ter paz ao seu redor. E para isto precisa ser muita dedicação, não somente da nossa parte, mas também da parte dos muitos amigos dos animais e da natureza. Talvez os visitantes que venham nos visitar, nossos amigos, também podem fazer algo pela natureza e pelos animais. Eu creio que essa Terra Pacífica ainda é pequena, acho, é a célula germinativa, o germe para o reino da paz que Isaías anunciou há muitos milhares de anos, onde o lobo estará deitado ao lado do cordeiro. E Jesus de Nazaré também falou sobre este reino da paz, e eu creio que ele está se formando. Bem, os mensageiros deste reino da paz são certamente todos os animais. Caros telespectadores, caros ouvintes, chegamos ao final do nosso programa, mas eu quero agradecer-vos pelas descrições tão vivas. Foi muito bonito e já aguardo a próxima vez com muito prazer. E queremos agora nos despedir por hoje. Até a próxima vez. Caros ouvintes, acabamos de ouvir uma reportagem sobre a Terra da Paz, uma pequena visão do desenvolvimento da paz na Terra que é anelada por todos, mas que só se pode tornar realidade através dos esforços de homens e mulheres realmente pacíficos. Se tiverem perguntas ou desejarem saber mais, recebemos com prazer as suas perguntas. Escrevam a Rádio Santec, a palavra, a onda cósmica. Caixa Postal 1151, em 97820 Markt Heidenfeld, Alemanha. Ou escrevam a info@radio-santec.com. Agradecemos a sua atenção e será um prazer saudá-los novamente através de A Palavra, a Onda Cósmica, com sempre novos programas que dirigem-se à elevada ética e moral de uma voz de juízo e do coração. Saudações e até a próxima.